Olá, queridos! Graça e paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo por aqui. Quero compartilhar com você uma palavra para o seu coração. Estou aqui limpando a casa, mas estava meditando e pensando numa palavra e decidi parar para gravar para vocês e compartilhar aquilo que tem estado no meu coração nesses dias, a palavra que eu tenho me apegado. Nós estamos aí no mês de janeiro, inicinho do ano 2023, tanta coisa nova acontecendo. E eu confesso para vocês que eu tenho evitado ver algumas notícias, algumas informações, porque nessa expectativa que a gente está do novo, do que vai acontecer, a gente tem as piores previsões, não é mesmo? Na primeira semana de janeiro, eu vi uma matéria que a chamada era os primeiros dias do ano, economicamente, politicamente falando, já eram os piores. Depois eu vi quando completamos 15 dias também do novo ano e também desse novo governo e de tudo que tem acontecido. Vi outra chamada também com essa mesma notícia de que os primeiros 15 dias haviam sido desastrosos em vários aspectos. E a gente sabe que, infelizmente, notícias vêm dia após dia piorando e confirmando muito daquilo que a gente temia. Então, o nosso coração tende a ficar angustiado. Eu conheço pessoas que têm chorado, que têm falado comigo: olha, eu não estou dando conta. Eu não sei porquê, mas eu estou chorando cada vez que eu vejo as notícias e eu não quero ficar assim, mas eu não consigo. Temendo pelo emprego, do marido, da família, do futuro, enfim. Bom, nós sabemos que nós estamos nesse mundo, embora nós não somos do mundo, crendo que eu estou falando para pessoas onde a maioria são cristãs, então o padrão que seguem é o padrão da Bíblia. E a palavra nos afirma que no mundo nós teríamos aflições. Jesus disse que nós passaríamos por situações típicas dessa e outras ainda mais, estando nesse mundo, onde quem governa é o homem, e o homem é falho. Eu sou falha. Eu falo que eu tento muitas vezes ser a melhor das mães que eu poderia ser, mas eu me pego errando constantemente. Isso é frustrante, mas é a minha realidade, porque eu sou ser humano. Então nós devemos ter essa mesma expectativa, infelizmente, quando é o homem que está governando e quando nós estamos subjugados a autoridades humanas. Mas o Senhor me lembrou nesses dias, eu pude compartilhar essa palavra logo na virada do ano e eu trouxe ela para o meu coração nesses dias, de um sonho que o Senhor trouxe para mim alguns anos atrás, onde o Senhor estava me alertando sobre dias difíceis e trabalhosos que eu viveria. O Senhor me deu um sonho engraçado. Nesse sonho eu estava aqui no quarto do Israel, havia vindo colocar ele para dormir e acabou que eu também dormi junto com ele. E nesse intervalo eu tive um sonho, onde eu estava na minha casa, que não era essa, a casa era diferente, e eu vou contar bem resumido o sonho. Mas nesse sonho havia um prenúncio de grande tempestade. E eu me lembro que eu estava fechando as janelas da minha casa e colocando pedaços de madeira nas janelas, porque vinha grande tempestade. Era tipo as notícias que a gente tem hoje. Fechava as janelas e eu lembro que no sonho a Bebela era bem pequenininha. Eu lembro dela com a roupa que ela tava, a fraldinha que ela tava. Ela tinha um conjuntinho muito lindo. A Bela brincava sem entender o que estava acontecendo, mas ao meu redor, quando eu fechava a janela, eu deixava uma porta aberta, Eu lembro que pelas janelas eu via tudo escuro. E não era escuro porque era noite, mas é por causa da tempestade que vinha e já estava tudo fechado. Então eu fui para fora da casa e fui dar uma olhada como estava. Parece que todo mundo sabia que realmente vinha tempestade. E eu lembro que quando eu cheguei na casa por trás da casa, tinha de fato uma onda gigantesca, quilométrica. E essa onda estava como que pausada. Aquela onda era uma onda negra, as águas eram pretas e grossas de tanta sujeira. E ela estava assim, paralisada. Tinha a impressão de que as pessoas nas casas ao meu redor também tinham fechado suas casas por causa da tempestade. Tem outros detalhes, mas acho que é desnecessário colocar aqui, não é o ponto que eu quero trazer. Enfim, enquanto eu olhava essa tempestade, de repente ela desceu. As águas começaram a descer, como que você dá um play no filme. E aí, gente, as águas começaram a descer numa violência. E eu corri para entrar para dentro da minha casa, na única porta que eu havia deixado aberta. Só que eu não conseguia entrar,
por causa da força do vento, era algo assim muito sobrenatural. Enquanto isso, as águas já tomaram a minha casa, passando por cima, passando pela lateral, por todos os lados. Só que elas não me tocavam. Elas contornavam todo lugar que eu estava. Ela contornava a minha casa e eu estando bem assim, a porta está aqui, eu estava bem aqui, a porta aberta inclusive, mas as águas vinham e contornavam tudo. Ela não passava nem no chão entre eu e a porta, ela simplesmente contornava aqui e não me tocava. Eu tentava entrar, mas o vento, eu ficava parada pela força do vento. Eu não conseguia nem entrar e nem andar para frente. Então o meu menino Israel esticou a mão e quando ele esticou a mão eu fui sugada para dentro da minha casa. Assim, sobrenaturalmente. E enquanto isso acontecia, a porta, eu entrava para dentro da minha casa e a porta vinha e fechava junto comigo, e ela batia e selava. E imediatamente eu via quando as águas também passavam pelo lugar que eu estava. Eu ficava segurando a porta. Eu ficava segurando a maçaneta da porta, tentando impedir que as águas entrassem dentro da minha casa. Mas era absurdo, era ridículo, inclusive, porque as águas eram tão fortes que a porta parecia de papelão. Segurando assim, alguma coisa me dizia que eu não podia soltar a porta, que se eu soltasse as águas entravam. Mas não era eu que impedia aquelas águas de entrar, não era sobrenatural. Então eu lembro que eu via entre as frestas, né, arestas assim, do cantinho da porta, eu via a água e a água não passava sequer por aquelas arestas. Eu lembro que tinha uma janela, na mesma direção da porta tinha uma janelinha e eu havia deixado umas frestas para entrar um ar, né? Então eu via que por essas frestas algumas gotas iam entrando dentro da casa. E eu ficava olhando e pensando, meu Deus, a água vai entrar, vai inundar minha casa. Eram pequenas, mas se continuasse, uma hora minha casa ia cheia de água também. Mas dentro de mim eu ouvi uma voz que dizia assim: oi, gente, eu tive que trocar de ambiente porque eu precisei pausar o vídeo e só agora eu tô conseguindo retomar e já até escureceu. Estava falando da porta. Enquanto eu segurava a porta e preocupada com a janela que permitia que entrasse um pouco de água, eu me lembro que por mais ridículo que pudesse parecer eu segurar aquela porta, porque eu não tinha força suficiente para conter aquela porta, aquela força das águas, mas dentro de mim eu ouvia uma voz que dizia para mim: a porta, não solta a porta, não solta a porta. Despertei do sonho exatamente nesse momento em que eu estava com a mão na porta, pensando em fechar a fresta da janela para que não entrasse água ali, mas ouvindo aquela voz que dizia para mim: não solta a porta. Eu sabia que se eu soltasse a porta, por mais que eu segurando, humanamente falando, não fazia sentido, mas tinha alguma coisa que continha aquela água no simples fato de eu segurar aquela porta. Um sentimento assim muito angustiante. Eu sabia no meu espírito que era um sonho profético, que Deus estava falando comigo, só que eu tinha muito temor dentro de mim e eu sabia que Deus estava me avisando de coisas que aconteceriam, mas que eu não tinha noção do que se tratava. Então eu lembro que assim, a sensação era como se tivesse passado um trator, um carro de guerra em cima de mim, meu corpo estava assim, a sensação horrível, gente. Era tudo junto, o discernimento de que Deus estava falando comigo, o sentimento de temor e um sentimento de urgência em clamar por misericórdia. Eu levei algum tempo ainda para poder conseguir me mover na cama. Quando assim veio uma força suficiente, o sentimento de urgência, de clamor, por misericórdia era tão grande que eu me lancei no chão. Eu conseguia clamar ao Senhor por misericórdia. Misericórdia, Senhor, misericórdia, tem misericórdia, Senhor. Eu clamava por misericórdia para mim, pela minha vida, pela minha família, pelos meus amados. Eu tinha um discernimento de que era essa oração que eu tinha que fazer. O Senhor é muito lindo, né? Ele sempre nos avisa com antecedência aquilo que nós vamos passar. A palavra fala que o Senhor não faz nada sem antes avisar os teus profetas. Então, por isso que às vezes a gente não pode ignorar os nossos sonhos. Eu busquei do Senhor entender o que Ele queria falar comigo. Eu sabia que se tratava de coisas que aconteceriam no futuro. Mas uma coisa eu precisava entender, que era o cerne da mensagem desse sonho. Quando você entende, tem uma mensagem, eu falei: Senhor, por que eu não podia soltar a porta? Fazia sentido, Senhor, eu segurar aquela porta. A porta parecia papel perante a força das águas, mas eu não podia soltar. O que significa aquela porta, Senhor? Eu sabia que era sobrenatural, que segurava e impedia aquelas águas de entrar. Porque quando a gente olha para as Escrituras, eu gosto de dar uma bugada santa assim, né? E buscar o significado. Quando a gente busca na Bíblia a referência que tem de porta, a gente vai encontrar em João 10. O próprio Senhor Jesus dizendo: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e achará passagem. Jesus declarou com todas as letras: eu sou a porta. A porta é o que, queridos? Ela é um lugar de passagem.
É um lugar de transição de ambientes, né? Às vezes você está numa sala e você vai para a cozinha, você vai passar por uma porta. A porta é um lugar de passagem, você entra e sai por uma porta. Existem diversos tipos de portas, inclusive portais espirituais. No caso desse sonho, estava falando de uma porta espiritual, mas também de um tempo em que eu entraria, um tempo de dificuldades, um tempo de luta, um tempo de guerra, um tempo de mudanças. Também se trata de um portal espiritual para um novo tempo, para uma passagem. Porém, também está falando de quê? De me apegar mais à porta, de me apegar mais à porta. Jesus diz, eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. E ainda diz que salvar-se-á. Ou seja, queridos, em tempo de tempestade, em tempo de adversidades, em tempo de escassez, em tempo onde nada é concreto, onde tudo são especulações, são previsões, talvez as piores possíveis. Não, solte. A porta, querido, é o próprio Cristo. Se você se manter firme, segurando a maçaneta da porta, como eu fazia no sonho, nada poderá te abalar. Como eu disse, o que segurava aquelas ondas ali de destruírem minha casa, minha família, minha própria vida, era algo sobrenatural. Eu me lembro que no sonho eu via pessoas sendo arrastadas. E eu estava diante daquelas águas me contornavam. Quando eu estou dentro da casa, segurando a porta, eu permanecia intacta. Inclusive, é interessante dizer que aquelas aguinhas que entravam pelas janelas, eu entendo hoje que era impossível sair ilesa de algumas situações. É impossível passar ileso diante de algumas circunstâncias e coisas que vão acontecer que você sequer espera ou que você provoca. Não tem como respingar em você algumas coisas. Mas se você permanecer segurando a porta, que é Jesus, Ele se encarrega de te guardar, de te proteger, de te trazer escape, de trazer a salvo. Ele disse que quem passar por Ele salvar-se-á. Então olha só, não solta a porta. Continue olhando para Jesus. Eu não sei em que tempestade você está agora envolvido. Talvez você esteja, como eu, naquele sonho e por situações que eu já vivi, se sentindo no olho do furacão. Você não tem para onde correr. Independente do cenário político, independente do cenário econômico, de quem está sentado na cadeira da presidência, se nós gostamos ou não gostamos, não importa. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Deus é o nosso provedor, Ele é o nosso pastor, Ele vai prover tudo aquilo que nós precisarmos. Querido, pode tudo dar errado à nossa volta, pode faltar seja lá o que for. O que não nos pode faltar é Jesus. Somente Ele não pode nos faltar. Até porque Ele está dizendo, eu sou a porta, aquele que passar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará o quê? Pastagem. Está falando de provisão, está falando de mantimento, está falando de segurança, está falando de águas tranquilas. Então, se você tiver Jesus e se preocupar, se você dispor suas forças em estar com Ele, em comunhão com Ele, Ele vai prover o necessário para cada um de nós. Ele vai trazer o pão de cada dia. Não foi isso que Ele nos ensinou? O pão de cada dia. Ele nos disse uma vez que para cada dia basta o seu mal. Tudo está sob o controle de Jesus. Tudo está nas mãos dele. O governo absoluto está nas mãos de Cristo. Ele movimenta o cenário, ele deixa um entrar, sair da forma que ele quer. Não foi assim com Nabucodonosor, não foi assim com Faraó, não foi assim com Dario, não foi assim com Herodes, não foi assim com Pilatos. A palavra fala que é Ele quem estabelece reis e quem depõe reis. Então nossa preocupação tem que estar somente nele, em confiar nele. O salmista disse que como a corça suspira pelas águas, assim, a minha alma suspira pelo Senhor. A gente não pode ficar sem Ele. A gente não pode ficar sem. O resto Ele vai prover. Então não solta a porta. A porta é Jesus, a porta é a sua comunhão com Ele. Então Jesus também disse assim, Apocalipse 3, 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Jesus está dizendo, estou à porta, estou batendo. Se você abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei contigo. A casa que Jesus está, querida, ela jamais pode ser abalada. Vai vir o vento, como foi nos 3 porquinhos. O vento vai vir, vai soprar, vai sacudir, as águas vão esbravejar, ações que ela tiver que fazer. Mas se você estiver segurando a porta,
se você abrir a porta para Cristo entrar e dar lugar para Ele na sua casinha, no seu coração, Ele vai entrar, Ele vai se assentar contigo, Ele vai te colocar em lugar de comunhão, Ele vai trazer segurança. Você consegue imaginar uma casa em que Jesus estava, alguém aflito, recebendo Jesus à mesa, sabendo de tudo que Jesus já havia feito? Você consegue imaginar naquela mesa ali, quando Jesus estava com os discípulos, se despedindo dele, sem que os discípulos soubessem? Jesus sabia tudo que viria, ele sabia que ali, algumas horas, ele seria entregue, ele seria açoitado, ele seria dilacerado. Seus discípulos não sabiam, mas ele sabia. E, no entanto, ele manteve a paz e a calmaria no coração de todos. Ele simplesmente disse, quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem parte comigo. Então, queridos, quem tem parte em Jesus, quem está sentado à mesa com Ele, quem sabe que Jesus é a própria porta, é tão interessante, queridos, porque a porta, quando Jesus é a porta e você sabe que, independente do que você vai encontrar do outro lado, você sabe que Jesus é a porta, seu coração está seguro, sabe? Ainda que venha aquele receio das coisas que vão acontecer, ainda que as previsões sejam as piores, se é Jesus que é a própria porta, passa por ela. Não teme passar por ela, rompe e confia nele. Eu quero orar com você. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra, pela revelação da tua palavra. Senhor, eu quero te agradecer porque o Senhor não nos deixou enganado e tampouco o Senhor permitirá que permaneçamos confundidos. A tua palavra fala que o Senhor, Pai querido, é a própria verdade. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha iluminar os olhos do nosso coração. Não deixe nosso coração ser abalado por nada, por piores que sejam a notícia. O salmista disse, não temerei mais notícias, meu coração está firme e confiante no Senhor. Deus, que as manchetes de jornais, Senhor, elas não possam abalar a minha confiança e a minha fé que está fundamentada no próprio Jesus, que disse que é a rocha eterna e inabalável. Deus, permaneça firme nosso coração em Ti. Que não temamos atravessar as portas que o Senhor possa colocar diante de nós nesses dias. E que também, Senhor, não venhamos soltar as nossas mãos das maçanetas espirituais. Porque independente dos açoites, é sempre o Senhor quem vai nos manter resguardado. É sempre a Tua palavra que vai nos mostrar que nós podemos andar altaneiramente e em plena segurança se nós estivermos segurando no Senhor Jesus, que é a própria porta, o nosso sobrenatural de Deus. Espírito Santo, tira de nós o temor e o medo. Nos faz, ó Deus querido, atravessar, Pai querido, as piores tempestades, mas segurando em Ti. Traz à nossa memória o que Jesus disse, que as suas ovelhas ouvem a sua voz, elas discernem a voz do bom pastor, e elas seguem, as suas ovelhas seguem a sua voz, elas passam pela porta e acham pastagem, lugar seguro, lugar de provisão, aonde a escassez não pode entrar, Pai, mas uma provisão sobrenatural. Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por tudo aquilo que o Senhor há de fazer nos próximos dias. Te agradecemos em nome de Jesus. Tu és a nossa porta, Pai. Nós não soltaremos as mãos do Senhor e nós não soltaremos as maçanetas que o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração e jogue luz. E que você possa encontrar hoje nessa palavra escape, refrigério, conforto e até mesmo segurança, independente do que vier. Não abandone Jesus, não abra mão daquilo que Ele tem para você. Só entre por portas que você tem certeza que o Senhor Jesus está ali, que é Ele quem abre a porta, e atravessando essa porta você também atravessa para a vontade dEle e para a bondade dEle. Em nome de Jesus, é a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês para esse ano e para o resto da sua vida.